Sociedade Digital. Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital! Sejam todos muito bem-vindos ao programa mais tecnológico do seu rádio, da TV e também da internet. No programa de hoje, falamos sobre cibersegurança. Por mais que esse assunto vira e mexe apareça, sempre tem novidade nessa história e a tecnologia vai ali abrindo janelas que os criminosos usam para invadir os nossos gadgets, computadores, as nossas empresas. Tem um papel importante do ser humano nessa história toda e tem, claro, o papel da própria tecnologia. Para ajudar a gente a entender o estado atual e os próximos passos desse mercado e desse segmento, está aqui Marcos Neme, que é diretor de vendas para a América Latina na Proofpoint. Neme, seja muito bem-vindo à Sociedade Digital. Finalmente consegui te trazer aqui, meu amigo. Opa, é um prazer enorme estar aqui com você, André, e compartilhar um pouco a nossa experiência com os seus telespectadores. Tinha um professor na minha faculdade que falava assim, o computador foi criado para solucionar os problemas que não existiam antes dele ser criado. Cibersegurança tem um pouco disso. A tecnologia, à medida que ela avança, ela vai gerando, abrindo espaço para que novos problemas aconteçam, e aí a gente entra nesse ciclo de precisamos evoluir a tecnologia para nos defender, e a partir dessa evolução outras janelas se abrem. Como é essa relação de causa e efeito entre a evolução da tecnologia e os riscos aos quais estamos expostos? Sensacional, André. Teu professor era um visionário. e é isso mesmo, a transformação digital, e isso influencia muito também na cibersegurança. Tanto do modo defensivo como no modo ofensivo. Os hackers, os cibercriminosos hoje utilizam de ferramentas potentes, e hoje com vários tipos de tecnologias, inteligência artificial e outras mais, para poderem cada vez mais criarem tipos de ataques mais eficientes. E do lado defensivo, as empresas fornecendo produtos, tecnologias cada vez mais potentes para identificar mais rápido esses ataques, porque o ataque ele vai acontecer de qualquer maneira, então a resposta a esses ataques é uma estratégia fundamental, e a análise do comportamento do ser humano é super importante também. Então, realmente, a transformação e toda a cibersegurança, ela caminha junto nessa evolução, tanto do lado defensivo como do lado ofensivo. E é mesmo essa história de não se trata de si, mas quando todo mundo vai viver algum tipo de invasão, de problema nesse aspecto? Eu acho isso é uma mentalidade, um mindset importante de se ter, porque tendo consciência de que o ataque vai acontecer, com esse tipo de mentalidade, você fica mais atento às coisas e planeja toda a estratégia de cibersegurança da sua empresa e até da sua casa de maneira mais eficiente. E isso envolve vários aspectos, os aspectos de processos, comportamento. Quando a gente fala dentro da nossa casa, você vai lá, conversa com o seu filho, com a sua família, com a sua esposa, olha, não faça isso, não faça aquilo, procedimentos, processos. E dentro de uma empresa, você também tem toda a parte de processos com respeito ao que o ser humano pode fazer para atuar justo naquele tipo de ataque. E o uso das tecnologias. E para isso você precisa ter um treinamento muito forte. Você tem que ter conscientização e mostrar para os colaboradores da empresa que cada um de nós somos pontos importantíssimos nessa estratégia de segurança. Então, sim, o ataque ele vai acontecer de qualquer maneira e a gente precisa ficar atento e responder rápido a esses ataques. Vou falar das famílias e depois vou falar das empresas. Okay. Lembro quando o meu filho mais velho nasceu, tinha uma moda, 12 anos atrás, de invadir babá eletrônica. Estava no quarto e aí um monte de gente falando que alguns hackers conseguiam tomar ali o microfone da babá eletrônica, falavam e passavam sons para aquele pedacinho que fica com os pais e gerava uma certa paranoia e tal. Hoje em dia, 12 anos depois, como eu disse, ele está ali nos tablets e computadores, fazendo os trabalhos da escola, que não faz mais só no papel e no lápis e na caneta, tem tecnologia ali e naturalmente exposto
a conversa com pessoas, a gente coloca ali uma série de travas, monitores, um monte de parafernálias e traquitanas para diminuir o nível de exposição daqueles computadores que acabam sendo muitas vezes a porta de entrada para a rede da sua casa, um monte de coisa interconectada. Como você tem visto o ataque às residências nesse contexto, antes da gente falar das empresas? Bom, isso aí a gente pode trazer um aspecto importante, um contexto que começou muito forte pós-pandemia, né? Principalmente quando nós começamos a trabalhar mais tempo dentro das nossas casas e a nossa casa ela passa a ser uma extensão da empresa. Então, quando você fala, puxa, vamos falar da nossa casa primeiro e depois das empresas, nesse momento não tem. É uma extensão, a nossa casa passa a ser uma extensão. Então, você imagina então o desafio que as empresas passam a ter a partir daquele momento de lidar com equipamentos, tablets, computadores pessoais, IoTs, né? Todos esses equipamentos, dispositivos ligados à internet, sem poder realmente implementar controles de segurança, porque, na verdade, são equipamentos da casa, né? Daquela família, não da empresa. Então, isso faz com que a superfície de ataque ela aumente. Claro. E esse controle dessa superfície de ataque aumentada possibilita novos tipos de ataques, né? Então, isso é um fator importante. O segundo como comentei já aqui rapidamente, é a questão do ser humano, né? Tem um lado, o ser humano, que está naquela casa, que também está naquela empresa, que está naquela casa que é uma expansão daquela empresa, que tem que ter responsabilidade, ou tem que ter consciência de que tudo que ele recebe por e-mail, recebe por uma mensagem, ou recebe através desses equipamentos que são utilizados pelos filhos, etc., também fazem parte de uma responsabilidade que ele pode evitar um ataque. E muitas das vezes esses ataques são feitos, os vetores de ataques começam por mensagens através dos familiares para chegar numa corporação. E o terceiro fator é a questão, obviamente, da evolução da tecnologia. Inteligência artificial, tanto para o modo defensivo quanto para o modo ofensivo, como a gente comentou aqui. Vou falar de inteligência artificial, quero explorar esse ponto. À medida que IA avança, dá uma percepção de que a análise de vulnerabilidade vai ser mais bem executada. Num primeiro momento, a gente consegue afirmar isso. Só que a gente também consegue afirmar que os criminosos e pessoas mal intencionadas vão usar essas mesmas ferramentas para encontrar novas vulnerabilidades. Esse é um jogo de soma zero ou alguém sai ganhando? É um jogo de soma zero. A segurança cibernética, quando a gente está nesse mundo de inteligência artificial, né, ela passa a ser importante tanto para o modo defensivo, né, e aí entra muito a questão, André, sobre o foco no ser humano, né, o foco nas pessoas. Porque quem trata a inteligência artificial, quem usa a inteligência artificial, somos nós, pessoas, assim como os criminosos do outro lado. Então, quando esses cibercriminosos tentam executar um trabalho, um malware, um ransomware, que cada vez mais eficiente no sentido de, poxa, não dá mais para perceber um errinho, ou um link mal executado. Cada vez mais o ser humano tem a intenção, tem lá uma possibilidade de clicar num link e instalar sem perceber um malware dentro do equipamento. Então a inteligência artificial, ela traz esse poder para a parte ofensiva, né, que são os cibercriminosos. Mas, por outro lado, também as tecnologias avançam, né? E quando eu falei que é 0 a 0, tem um empate, porque a gente entende que as tecnologias, muitas das vezes, estão sempre atrás dos problemas, para resolver um problema. Então, quando a gente fala de um comportamento humano, como que a gente pode resolver um problema com uma tecnologia nova de IA? Olhando o contexto da situação,
rapidamente, porque a gente precisa responder rapidamente a incidente. Entra aí a tecnologia a favor de ter uma defesa mais eficiente. Então a gente está sempre se defendendo, essa é a verdade. A gente está sempre olhando. Mas, ao mesmo tempo, a inteligência artificial traz uma cereja do bolo, que aí pode ser um potencial desempate, que, graças a Deus, eu torço para isso, seja para o nosso lado defensivo, que é, a partir do momento que a gente utiliza a inteligência artificial mais eficientemente, a gente consegue detectar comportamentos anômalos com ações previamente realizadas para o que vai acontecer daqui a horas, minutos ou até mesmo segundos e milissegundos e tomar uma ação rápida, evitando assim um ataque. Então, espero que sim seja um desempate e a gente acredita nisso e é o que a gente faz como fabricantes, especialistas em cibersegurança e toda a comunidade de cyber trabalha para isso, para desempatar esse jogo. O Brasil está sempre no topo dos rankings de ataques. Quase todas as técnicas, nós estamos ali nas 5 primeiras colocações. Tem crime digital aqui de toda sorte, para todo gosto. Tem aqueles que são aquela visão mais romantizada dos hackers, da galera ali nos porões, que são grandes programadores. Tem engenharia social, aquelas coisas bem mais simples, o linkzinho que manda, o e-mail errado, o banco que não é o banco de verdade, dizendo para você atualizar o seu cadastro. Tem de tudo aqui. E você é diretor de uma empresa que tem como objetivo vender soluções de cibersegurança. Quando vocês criam os roadmaps de funcionalidades e de soluções que vocês vendem, como é essa questão da regionalização? Os golpes que se aplicam no Brasil são os mesmos golpes que se aplicam fora? Tem coisa desenvolvida só para cá? Como é que é essa história? Uma excelente pergunta e obrigado pela oportunidade. A história, ela parte de um contexto global. A gente precisa entender o que acontece globalmente, porque hoje a internet ela passa a ser um planeta, ela não tem as suas fronteiras. Você tem a superfície de ameaças e muitos tipos de ataques são realizados globalmente. Mas sim, como você colocou, os brasileiros e outros países da América Latina, aliás, são muito bem estudiosos na questão ofensiva, né? Então a gente precisa entender realmente que tipos de ataques são realizados regionalmente. E no Brasil, existem ataques muito pontuais que precisam ser monitorados. E isso faz com que as empresas, né, que utilizam tecnologia, que provê serviço para a população, para a comunidade, entendam esses ataques e correlacionam, integram tecnologias para atender aquilo, atender aquela necessidade. Então, quando a gente fala de Brasil, uma das vertentes importantes é a parte de regulamentação. Então, a evolução da tecnologia com respeito ao Brasil, posso dar esse exemplo, é o LGPD. Então, nosso produto teve que se adequar à LGPD, né, que é a Lei de Proteção Geral de Proteção de Dados, e a gente precisou atender esse requisito no Brasil para que as empresas também tivessem todo o contexto organizado em termos de processo para atender aquela regulamentação. Então, isso é um grande exemplo da nossa empresa e além de monitorar comportamentos, tipos de ataques regionais para que o nosso produto possa identificar rapidamente. Então, é fundamental que as tecnologias, as empresas que vendem tecnologias, entendem regionalmente, mas, antes de tudo, entender um ambiente global, porque André, as ameaças elas são globais e você precisa ter essa inteligência, porque uma ameaça que acontece na Europa, ela pode chegar em horas aqui no nosso mundo brasileiro e da mesma maneira, e daqui pode sair para fora. Então a gente tem que entender o que acontece lá fora, o que acontece aqui e fazer essa correlação e gerar inteligência e usar toda a expertise para melhorar nossos produtos. Tem uma visão, durante muito tempo teve essa visão de grandes empresas serem alvos de ransomware, por exemplo. O sujeito ia lá, sequestrava um servidor de uma grande empresa de e-commerce e aí a empresa de e-commerce tem que
se não tiver backup, dependendo do tempo de restore dessa história, paga em Bitcoin, eram sequestros, golpes assim, cinematográficos, vamos dizer assim. Só que você me deu uma resposta ainda há pouco que eu acho muito pertinente sobre não dá para fazer tão bem essa divisão sobre a cibersegurança em casa e no trabalho, porque hoje em dia é uma grande rede e todas as iniciativas de Bring Your Own Device, de home office, de fato tiraram as fronteiras organizacionais da maior parte das empresas. Ainda existem empresas que têm ali regras mais rígidas para a utilização de equipamentos, para conexão à rede, mas, no geral, é um negócio bem aberto. E aí é uma corrente de elos e a força da corrente é a do elo mais fraco. Não tem jeito. Se a minha corrente é toda perfeita e eu tenho um elozinho ali quebrado, a corrente não serve para nada. E isso acaba acontecendo nas infraestruturas dessas organizações. Como ficam os pequenos e médios nesse contexto? Mesma situação. Eu acho que a cibersegurança ela vale para todos. E aí, o tipo de investimento que cada uma dessas empresas, né, grandes, pequenas e médias, vai depender da maturidade e de quanto que elas estão expostas a essa superfície de ataque. Quando a gente fala de uma empresa ser interligadas, né, ter elos com outras empresas, que é o que hoje acontece, as empresas hoje elas estão interconectadas, realizam negócios entre elas, né, o supply chain, e uma empresa vulnerável, ela é capaz de destruir toda essa corrente, né, de negócios que existem entre as empresas. Então, uma coisa importante é entender quanto está vulnerável, entender o risco tecnológico. Isso cada vez é mais pertinente no mundo de cibersegurança, relacionar risco técnico com investimento e a maturidade das empresas. Além disso, atender às normas, regulações locais e externas, porque dependendo do tipo de negócio, você precisa atender normativas nacionais e internacionais. Então, sim, é super importante a gente ter essa noção aonde que a nossa empresa, aonde que a nossa posição ela está em relação a toda essa corrente e evitar que a gente seja o elo mais fraco. E qual você imagina, ou como vocês percebem a maturidade dos brasileiros nesse contexto? Tem um fator humano muito importante, tem uma questão de cultura muito importante e às vezes eu tenho a sensação de que a gente ainda fala pouco sobre esse tema. Fala muito dali dos golpes do banco, do pessoal que manda mensagens dizendo que tem uma promoção em determinado lugar. O pessoal já ficou um pouco mais esperto na Black Friday. Já está todo mundo acostumado, todo mundo conhece alguém que caiu em algum golpe celular que foi clonado. Mas o quanto de fato a gente já avançou em termos de maturidade de políticas e práticas de segurança digital? Essa pergunta é pertinente demais. Recentemente a gente fez uma pesquisa com CISOs, né, Chief Information Security Officers, no Brasil, e a gente detectou que 94% desses profissionais, desses líderes de cibersegurança entendem que é importante, entendem a necessidade de cibersegurança. Por outro lado, um percentual muito menor, em torno de 50%, acham que não são responsáveis pela segurança de suas empresas, né? Então, existe aí um gap super importante. Isso a gente está falando de Brasil, né? E um outro dado muito importante é 71% das potenciais vulnerabilidades, elas ainda são baseadas em erros humanos, ou seja, o ser humano. Então, quando você fala que, alguém já foi clonado, alguém já caiu em algum tipo de fraude, tudo isso tem a ver com respeito ao comportamento do humano. 71% potenciais de vulnerabilidade por conta do ser humano é aquele dedinho lá que clica de forma errada, ou recebe alguma mensagem e já clica e já instala um malware. Então, realmente, isso no Brasil precisa ser sempre divulgado,
né? Então, esse é um programa que a gente agradece muito em poder participar, para a gente poder divulgar mais ainda essa questão e deixar as pessoas atentas, né? Porque, às vezes, a gente não precisa passar pela experiência para poder se proteger. Então, a gente pode aprender com a experiência dos outros. E nas pesquisas e medições, dá para ter um número, uma métrica dos custos de não se investir? Quando a gente fala de desenvolvimento de software, é bastante comum fazer uma conta de TCO, Total Cost of Ownership, e de retorno sobre investimento. Então, eu boto X, tiro Y, Y tem que ser maior que X para justificar um projeto de tecnologia. Quando a gente fala de cibersegurança, eu consigo naturalmente estimar custos de um projeto ou de uma iniciativa, e essa iniciativa, naturalmente, ela pode ter camadas e degraus muito diferentes. Posso ter níveis de proteção que eu tenho ali camadas aceitáveis até, de fato, soluções bastante robustas para justificar um determinado investimento. Como eu meço o retorno sobre investimento desse tipo de projeto? Esse é o ROI, né? Existe um ROI para cibersegurança, que é importantíssimo, e aí existe toda essa análise técnica do quanto vulnerável eu estou, baseado em melhores práticas, em frameworks de segurança que existem no mercado, e, ao mesmo tempo, atender às normas exigidas localmente. O Brasil ainda está muito incipiente na questão de normas. Eu acho que, para o nosso mercado brasileiro, precisamos ainda trabalhar muito mais nessa questão, desenvolver melhor as normas, regras, para que a gente possa evoluir na questão de respostas e resiliência no mercado brasileiro. Mas, mesmo assim, quando a gente fala de TCO e um ROI, é importante a gente analisar tecnicamente o risco, né? Quanto vulnerável estamos, né? E aí o que a gente pode implementar. Muitas das vezes o budget, o orçamento de cada empresa, de cada CISO, de cada líder dessas empresas é bem limitado. Então é preciso utilizá-lo de maneira muito eficiente. Quando a gente olha para o mundo novo de cibersegurança, com novas tecnologias e evolução alucinante, a gente precisa entender rapidamente que aquela segurança perimetral que era antes utilizada por um orçamento já pré-definido, hoje ela precisa ser reequilibrada. E reequilibrada a tal ponto de você utilizar ferramentas para poder agilizar no processo de resposta. Agilizar o processo de resposta não significa que você vai deixar um dado ser vazado. E quando esse dado é vazado, o quanto é importante esse dado para a empresa? Então, aí a gente consegue avaliar, puxa, que tipo de informação eu manipulo? Informação de clientes, informação, dados confidenciais de pacientes, né, na indústria médica. O quanto que é importante, quanto que vale tudo isso? E quanto que a regulamentação atual exige certos controles. E com isso eu falo, puxa, eu preciso investir mais aqui para ter um risco menor, né, tendendo a zero. E aí, com isso, se eu conseguir tender a zero esse risco, obviamente eu vou ter um TCO, vou ter um retorno de investimento muito mais eficiente do que simplesmente deixar isso acontecer, né? Aceitar aquele incidente. Eu não posso aceitar aquele incidente. Neme, a gente falava da internet como um mundo sem fronteiras. Recentemente, ou não, agora nem tão recentemente mais assim, a gente viu muitas coisas acontecendo em Rússia e Ucrânia, segurança nacional, discussões importantes sobre segurança digital entre nações e a possibilidade de contágio de servidores que fazem, de alguma maneira, troca de arquivos com servidores desses países e a possibilidade disso virar um contágio global. Então, uma empresa vende alguma coisa para um país que está em guerra, o servidor desse país está contaminado, alguma troca de arquivo ou informação pode acontecer e contaminar o computador ou os servidores de uma empresa, dessa empresa com a qual esse país faz negócios, e isso acabar se cascateando. O quanto
o ecossistema global, a nossa realidade global interfere nas políticas das nossas organizações aqui de fato? Não é o quanto deveria influenciar, mas quando você vê isso acontecendo de fato? Bom, aparentemente a gente não percebe tanto, mas quando a gente começa a analisar dados que são trafegados, né, mensagens que são enviadas com malwares, né, porque podemos identificar potenciais tipos de ataques até para acelerar negociações fakes, né, negociação fake financeiramente falando. Isso já é algo global e isso a tecnologia ela pode já bloquear facilmente, né? Então, mas realmente quando a gente começa a olhar questões socioeconômicas, políticas entre nações, e cada vez mais esses países interconectados e trocando informações, isso gera uma potencial vulnerabilidade e isso vai ao encontro daquela superfície ampliada de ataque. Sim. Né? E a gente precisa estar atento para que cada incidente que aconteça seja devidamente tratado. Né? E não existe um ser humano capaz de identificar e responder rapidamente a uma situação como essa. Então é preciso ter soluções tecnológicas aliadas a processos e a capacitação das pessoas que utilizam essas tecnologias para podermos identificar rapidamente. Porque se a gente não está atento a essas questões globais, ficamos isolados. Sem dúvida. E aí toda a questão de transacional, supply chain, entre as empresas que realizam negócio entre si, passa a não existir mais. O que hoje no mundo global não dá nem para a gente poder contar com isso. Então, é preciso ter esse cuidado. Nemi, um minutinho para a gente fechar. Quero te fazer uma última pergunta. Os CISOs, claro, fazem parte de uma estrutura organizacional de tecnologia já mais bem desenhada, mais robusta e tem muito claramente a importância desse tipo de investimento. Os pequenos e médios, quais são os primeiros passos para que eles se protejam minimamente? O que essa massa, que é muito importante no nosso PIB, tem que fazer para, pelo menos, não deixar a casa sem telhado? Bom, excelente pergunta. Eu quero dizer aqui que os CISOs, né, brasileiros e todo mundo são super-heróis, porque eles trabalham diariamente e à noite também para proteger seus ambientes, principalmente quando possuem ataques e precisam estar todo bem esquematizado, mas o básico é preciso ser implementado, né? Então eu diria, né, que 3 coisas básicas são importantes. A primeira é como que eu vou monitorar esse comportamento da minha estrutura, da minha rede, dos meus usuários. Eu implementar um sistema de monitoramento para que eu consiga identificar rápido um incidente e fazer uma tratativa rápida. Então, tecnologias existem para isso, processos existem para isso e treinamentos existem para isso. Outra questão que é básica, que é proteger a identidade daquele colaborador, daquele usuário. Monitorando a identidade, evitando que a identidade seja utilizada de maneira errônea, equivocada, a partir de soluções de autenticação mais robustas, né, com biometria e outras coisas mais, né? E para o futuro tem estudos aí falando de outros tipos de biometria, até biometrias mentais, né, unindo aí digital e o biológico, que é algo fantástico. E a terceira, obviamente, não menos importante, é focar no ser humano. Isso é uma base importantíssima, porque monitorando, conscientizando aquele ser humano, você vai evitar muito. Até aqueles erros de configurações de sistemas que são vetores para abrir portas de ataques, que são realizadas, né, essas configurações por seres humanos. Então, focar no ser humano, o que ele está fazendo, é fundamental, né, uma estratégia básica. Eu diria esses 3 pontos principais, André. É isso, você já está consciente do seu papel na sua casa e na sua empresa? Tem que ficar.
Marcos Neme, diretor de vendas para a América Latina na Proofpoint. Muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço, André, e até a próxima. Até a próxima, sem dúvida nenhuma. Tem mais já. Semana que vem a gente se encontra por aqui e segue desvendando os mistérios da nossa sociedade cada vez mais digital. Um abraço para você que nos ouve ver. Tchau, tchau. Sociedade Digital. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.